Olá, amigas, olá, amigos. Esse é mais um vídeo do Momento Psi. E para quem não me conhece, eu sou Adrissa Moura, psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. Nos últimos vídeos eu tenho conversado com vocês sobre distúrbios alimentares. E no último vídeo, ali no finalzinho, eu falei da necessidade, caso você constate que tem um familiar seu que esteja sofrendo de distúrbio alimentar, de iniciar com alguns exames que você pode solicitar para um clínico ou para um endocrinologista, que possa se avaliar em que estado está a saúde desta pessoa, esta pessoa que está sofrendo de distúrbio alimentar, para que se comece daí uma terapêutica adequada. Bom, então o primeiro passo seria levar até o médico, para que ele possa solicitar esses exames e partindo daí para que se eleja o tratamento mais adequado para o seu familiar que está sofrendo de distúrbios alimentares. Geralmente, os tratamentos para esse tipo de caso são tratamentos mais abrangentes. Além da parte médica e às vezes medicamentosa, com o uso de psicofármacos quando for necessário, a parte terapêutica também é muito importante. A psicoterapia individual para o sujeito que está doente se faz muito importante, seja de orientação psicanalítica, como a psicoterapia de apoio, que é a mais adequada nesses casos, ou a psicoterapia cognitiva comportamental, que também vem bem nesses casos para o controle da alimentação, da conduta daquele sujeito, né, que está com uma conduta autodestrutiva naquele momento, mas que qualquer uma das duas terapêuticas enfoque a aliança terapêutica. É muito importante que nesse tipo de situação a confiança que se estabeleça com o terapeuta, ela supra as necessidades deste paciente que está muito fragilizado e que essa aliança possa proporcionar aí um contato do paciente com o terapeuta, mesmo fora dos horários das sessões, por telefone, por mensagens, caso isso se faça necessário, né? Pelo menos nesse momento, nos momentos iniciais aí do tratamento, nos quais existe uma fragilidade maior. Nos casos da bulimia nervosa, as psicoterapias de grupo também são indicadas e são bastante benéficas. Uma outra questão também da terapêutica dos distúrbios alimentares é a importância de se tratar a família do sujeito que está doente. É muito importante porque muitas vezes as famílias que têm algum tipo de sintoma, algum tipo de funcionamento patológico, pode estar causando esse tipo de sintoma e esse tipo de adoecimento nesse sujeito. A gente sabe que algumas dinâmicas familiares são adoecedoras e tem algumas famílias que têm mais de um caso de distúrbio alimentar na mesma família. Então é muito importante que as famílias sejam escutadas e orientadas para mudar algumas coisas no seu funcionamento, na sua dinâmica e na sua conduta com aquele sujeito que está adoecido. Existe também o que a gente chama de ganhos secundários. Algumas pessoas, então, que sofrem de distúrbios alimentares, entendem que elas têm alguns benefícios no seu convívio familiar por estarem doentes. Seja, por exemplo, se tornar o foco das atenções, entender, né, que estão recebendo mais carinho por estarem doentes, ou algum outro tipo de ganho secundário que essa pessoa possa estar imaginando que esteja tendo e que faça com que ela não tenha interesse de melhorar. Então é muito importante que a família seja orientada nesse sentido para que possa agir de um modo a não reforçar esse comportamento patológico e adoecedor do seu familiar. Bem, então as terapêuticas são essas, né, individuais, em grupo e familiares. Existem alguns casos, né, da necessidade do uso de psicofármacos que devem ser avaliados e deve-se considerar que principalmente nos casos de bulimia, muitas vezes existem outras doenças, né, comorbidades que possam existir nesse mesmo sujeito, como transtornos de humor, transtornos de personalidade ou até de ansiedade, e que daí tem que se tratar também esses casos. E que em casos mais severos, então, algumas vezes vão ser necessárias as internações, as hospitalizações,
quando o sujeito está de 20 a 30% abaixo do peso mínimo ideal para que ele esteja saudável, é necessário que ele seja internado para que não tenha risco de morte. A gente sabe que as internações compulsórias só devem acontecer em últimos casos, mas que geralmente as pessoas que estão doentes, elas têm muita dificuldade em aceitar que estão doentes e que precisam ser internadas. Então é muito importante que a família tente mostrar para esse sujeito os benefícios que ela vai ter caso ela se trate, né? Que muitas vezes as pessoas que sofrem de distúrbios alimentares sofrem de insônia também em decorrência disso, sofrem de sintomas muito semelhantes ao da depressão, tem um humor deprimido, um desânimo muito grande, que a família então possa conversar com esse sujeito e mostrar que com o tratamento e muitas vezes com a internação, ela vai poder se ver livre desses sintomas ou ter eles pelo menos amenizados. Então, o tratamento é esse. É psicoterapêutico, psiquiátrico em algumas vezes e com a internação hospitalar nos casos mais severos, caso isso seja necessário. Bem, esse então foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter auxiliado vocês. E no próximo vídeo, seguimos ainda falando desse assunto, falando sobre compulsão alimentar. Um abraço grande a todos e até o próximo!